Bom dia, grande abraço a todos vocês, um abraço especial aí a todos os amigos da PAN. Deputado, o senhor gosta muito de fazer contabilidade, ano passado o senhor fez muita contabilidade e o começo do ano também é com conta para a reforma da Previdência. Afinal, deputado, se a votação da Previdência fosse hoje, o governo perderia ou ganharia, hein? Nós não temos 308 votos ainda. É lógico que eu estou seguindo para Brasília nesse momento, estou no aeroporto de Congonhas e eu vou começar a fazer a contabilidade junto com o ministro Marum, exatamente para que a gente possa fazer uma análise do que aconteceu durante esse final de ano. Os parlamentares, de alguma forma, tinham uma série de reivindicações com relação a emendas que já foram atendidas para os municípios e estados. Então a gente vai começar a fechar essa contabilidade. A perspectiva é de votação para o dia 19 de fevereiro. Então até lá eu acredito que a gente vai num crescendo para tentar chegar lá com 315, 320 votos favoráveis. Vera. Deputado, bom dia. É uma votação logo depois do Carnaval. O Carnaval esse ano acontece ali dias 10, 11 de fevereiro e dia 19 uma segunda-feira pós-Carnaval, ali pós-ressaca carnavalesca. O recesso vai até o início de fevereiro. Não são pouquíssimos os dias úteis para que se faça uma articulação desse tipo e mais? Não há problemas nesse início de ano, como essa troca desenfreada de ministros, essa discussão sobre as mudanças em torno da chamada regra de ouro? Isso tudo não complica a articulação política? Ora, primeiro com relação aos ministros, já há uma previsão por parte do governo de fazer essa troca. Lógico que eu conversei com o presidente Michel, ele não quer chegar no dia 7 de abril e trocar todo mundo imediatamente. Isso é uma coisa ruim para o país. Então, aqueles ministros que de alguma forma vêm trabalhando e têm um compromisso de serem candidatos, de saírem para serem candidatos, essas coisas estão sendo feitas escalonadamente. Isso não tem problema. É lógico que a gente vai procurar preservar a indicação partidária, para que possa haver aí a manutenção da base do governo. Eu, particularmente, defendo que em determinados ministérios você tenha sempre um componente técnico que precisa ser respeitado, ou seja, indicar alguém que conheça com profundidade da área, que não tenha nenhum tipo de problema. Com relação, logicamente, ao tempo, eu acho que são coisas de tempo suficiente. Por exemplo, eu não tive recesso, eu estou ligando para os parlamentares, conversando com todo mundo, exatamente que é o que eu faço para poder detectar problemas e passar para o governo. Mas eu acho que a gente vai ter tempo suficiente para poder votar a reforma da Previdência aí no dia 19. Ô deputado, o ministro Carlos Marum chega a falar em flexibilização, equiparar agentes a policiais. Eu pergunto até que ponto o governo ainda tem espaço para abrir mais a reforma e ceder as categorias. A ideia não é ceder mais, não. A ideia é que a gente possa apresentar essa emenda aglutinativa, porque na verdade vai ser uma emenda que vai ser apresentada em cima daquela proposta que foi discutida na comissão com o Arthur Maia. Nós vamos apresentar uma emenda aglutinativa lá perto já de votar. Então, durante esse período, está se conversando. Mas essa questão que envolve, por exemplo, privilégios, principalmente na área do setor público, eu particularmente defendo que não tenha que abrir nada. Agora, é lógico que o governo está aí aberto para poder discutir aqui e ali e ver o que é possível para a gente poder aprovar a reforma da Previdência, porque ela é extremamente necessária. Agora, deputada Denise, quem está falando, vários integrantes dessas discussões aí em torno da reforma têm falado na possibilidade de mais categorias do funcionalismo ficarem excluídas dessas mudanças de regra em relação à idade mínima. O senhor acha que esse seria o caminho para se conseguir mais adesão? Eu acho que não. Eu acho que nós não vamos abrir
essa possibilidade de exclusão de servidores, até porque o grande problema nosso é de que você tem, muitas vezes, determinados privilégios que têm que ser combatidos. A gente sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre o que ganha um trabalhador no serviço privado, ou seja, ligados ao INSS, ao regime geral da Previdência, e o que ganha um servidor. Então a diferença é muito grande e não vamos aqui culpar os servidores de uma maneira geral, mas há uma disparidade muito grande em determinadas categorias que de alguma forma precisam ser combatidas, e é por isso da reforma da Previdência. Última pergunta, deputado. Vera Magalhães. Eu vou insistir nessa questão da regra de ouro, líder, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parece agora querer reverter essa discussão, dizer que não vai fazê-la concomitantemente com a da reforma da Previdência. Existe essa discussão na Câmara para se mexer nessa cláusula? Como é que isso está e como é que o governo vai agir nesse caso? Olha, nós estamos começando, logicamente, a discutir essa questão. Você sabe muito bem que os estados brasileiros e os municípios estão todos numa situação muito, muito difícil, principalmente na questão financeira. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, mais do que nunca, antes de qualquer coisa, eu defendo que a gente vote a reforma da Previdência, porque ela vai dar um déficit em torno de 184 bilhões de reais no regime geral da Previdência, ou seja, quem está ligado no INSS, e quem está no serviço público vai ter aí um déficit em torno de 82 bilhões de reais ainda no ano de 2017. Então precisa ser feita a reforma. E eu estou falando só da área federal, hein? Não estou discutindo nem os 27 estados da federação e muito menos os 5.570 municípios brasileiros. Então, situação nossa é muito, muito difícil. E ainda me surpreende o parlamentar que queira não votar na reforma da Previdência. Então, a gente precisa votar a reforma. Deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, vice-líder do governo na Câmara, obrigado mais uma vez pela entrevista e bom trabalho. Um grande abraço a vocês.